Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Trevas fazem desaparecer a formosa luz do amanhecer. Mas outro dia nascerá e o sol de novo brilhará. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Homem contra homem lutará, dor e pranto não acabará. Mas Deus Pai nos manda o Salvador, o seu Filho, nosso Redentor. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Continuam guerras e terror, injustiças em lugar do amor. Mas Jesus, a nossa espera está, e em seus braços nos receberá. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Os que amam Deus serão iguais ao brilho do sol ao amanhecer. Muito bem, boa noite para todos. Aqui é o pastor Mário Hartmann, da Congregação Evangélica Luterana Cristo, então aqui de Lajeado, Rio Grande do Sul. Pastor, então, da Congregação Cristo. É maravilhoso estar com vocês. É bom vê-los aqui, né, se unindo nesse momento, então, de estudo da palavra do nosso Deus. Eu quero saudar a todos que estão aqui. Quero saudar a dona Lourdes Wildner, que está dizendo boa noite aí, né, dona Lourdes? Deus abençoe ricamente, junto aí de sua mãe, né? E imagino vocês ali no hospital, né? Mas que Deus continue guardando e abençoando também a senhora, sua mãe, né? Em todos os dias, que ela possa seguir com Jesus e seguir bem. Também um abraço aí a Márcia Ritter, a Loiva Sapka, a Marlene Paul, né? A Agnes Manta e também, muito bem-vindos, né? Deus abençoe. Eliane Rodrigues, né? E também com aqueles que vêm com ela, né? Então tem, a partir do compartilhamento, tem mais pessoas, né, participando, se unindo. Olha que coisa boa, né? Que bênção. E isso é muito bom, é maravilhoso, então, estarmos assim juntos. Também Lidia Schmidt, Alessandra, né, Verkhauser também, Deus abençoe ricamente. Satisfação aí estarmos juntos nesse momento, né? Também aí o Marcos e toda a família, e Deus abençoe ricamente a todos vocês. E
aqui também Dona Ilse Miller, a Jurema Schneider, a Hildegard Martins, a Célia Becker também, saudando a todos, né? Gessi Fomer, o Silvério Schneider e família, também Desmar Dente, Deus abençoe, sempre bem-vindo, é maravilhoso estarmos juntos. Também aí a Clarice Fac, Adelar Dreyer, né? A Veleda Witt, também Elita Danila Falck, né? Muito bem-vindos a todos vocês aí que estão aí. Também aqueles que não fizeram a saudação, mas que também estão aí participando, então, desse estudo, então, nesta noite. Nós queremos, nesse momento, falarmos com o nosso Deus, então, em oração. Convido você aí, na sua casa, para juntar as mãos, fechar os olhos, e assim nós juntos, né, falarmos com o nosso Deus, então, em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, amado Pai, neste momento nós queremos aqui reunidos te render graças, porque Tu és um Deus todo-poderoso, um Deus grande no amor, um Deus grande na misericórdia, um Deus sempre presente na nossa vida. A maior prova do Teu amor por nós é Jesus, porque em Jesus um dia estaremos contigo lá no céu, porque em Jesus Tu estás sempre conosco aqui em todos os dias, em todos os momentos, nos ajudando, protegendo, dirigindo e abençoando os nossos passos e a nossa vida. Obrigado pelo dia que Tu nos concedeste e também por este momento, por essa oportunidade que agora Tu nos concedes, onde nos encontramos uns com os outros e assim contigo também na Tua santa palavra. Queremos nesse momento, ó Deus, Te pedir perdão pelos pecados, o fortalecimento da fé. Colocamos nas Tuas mãos a nossa vida, as ansiedades, as preocupações, os sonhos, e Te rogamos, dirija tudo pelo melhor. Olha para os idosos, para os enfermos, para aqueles que passam situações especiais. Aqui nesse momento também, de forma especial, Te pedimos pela mãe de Dona Lourdes, continues com ela, que ela sinta o Teu amor, a Tua presença. Enfim, Te pedimos por dias melhores, pelo restabelecimento. Mas, Senhor, se ela tiver que carregar a cruz, que nunca falte a força. E quando Tu a quiseres levar, assim como a nós, também que seja em Jesus para o céu. Queremos também, ó Deus, Te pedir por todos os enlutados, consola e fortaleça os enlutados, que possam seguirem na esperança e serem consolados e fortalecidos na esperança de um reencontro com seus queridos lá no céu. Também, Senhor, queremos Te agradecer pelos aniversariantes esses dias e Te pedir os continues guardando e abençoando. Abençoe a nós aqui que participamos desse estudo ao vivo neste momento e a todos que também terão essa oportunidade posteriormente. Que possam, na ação de Teu Santo Espírito, crescerem naquilo que Tu esperas de cada um. Crescerem no conhecimento, crescerem na fé e nos frutos da fé, especialmente diante do próximo, como instrumentos em todos os dias do Teu amor e da Tua graça, né, diante de todas as pessoas na sociedade e no mundo em que vivemos. Em nome de Jesus nós oramos e nas Tuas mãos nos colocamos certos do Teu amor, do Teu cuidado, de Tua bênção e direção. Amém. Muito bem, nós queremos neste momento também saudar aí demais pessoas que estão se unindo a nós aí também no estudo bíblico, né? O Fábio Gerevini, Gessi Fomer, Claudete Erdmann, Simone Sivers e família, olha que bênção, né? Ivete Paul, certo, né? Alguns eu já citei, né? A Clarice Fac, né? A Clarice acho que foi a primeira a entrar para o estudo hoje, viu, dona Clarice? Olha que bênção aí, né? Então tá certo. Quero convidá-los a nós cantarmos mais um hino. Quem tiver o inário aí, louvai ao Senhor. É o hino de número 162, em preparação ao momento do estudo, Amarás. Então é o hino que nesse momento então queremos cantar.
Muito bem. Também quero saudar nesse momento, então, a Patrícia, né? Também o Darcy, né? Deus abençoe vocês, a família, que também estão se unindo a nós, Veridiana Schneider, a Maria Bayer, né? O Ruby Bayer, lá de Bom Retiro do Sul, e também aí o Guinter e a Neuza Deckman, né? Olha que bênção, lá de 3 de maio, né? Deus abençoe vocês ricamente, satisfação tê-los conosco. Eluir Hirte, família, né? E também aí com seus aí participando, olha que bênção, né? Nuci Batske também, né? O Astor da Silva, que bênção, Astor, nós juntos aqui também, né? Reunidos aí para mais um estudo bíblico aí, né? E hoje nós, dando sequência, estudando então o caderno de estudos bíblicos da produção da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, estudo de número 12, que tem como título Esther, enfrentando a injustiça com coragem e fé. Esther, então, é um exemplo, é um modelo de alguém que enfrentou a injustiça com coragem e com fé. É como nós costumamos enfrentar as injustiças desse mundo. Esther enfrentou com coragem e fé. Então, esse estudo é autoria do pastor, colega, então, reverendo Bruno Arnoldo Krieger Serves, de Candelária, Rio Grande do Sul. Ele é autor, então, do estudo, então, dessa noite. A título de introdução, então, o livrinho coloca aí, né, para a nossa reflexão, aí uma situação, uma história. Então, na vida, por vezes, nos deparamos com situações em que precisamos escolher entre silenciar ou agir com justiça. Um exemplo disso é quando o caixa do supermercado, então, comete um erro, dando-nos troco a mais do que o devido. Uma das reações é sair rapidamente do supermercado antes que o erro seja notado. E, claro, tentar silenciar a consciência que acusará por um bom tempo diante de uma ação injusta. A outra opção seria o de não silenciar, mas agir com justiça e amor e alertar o caixa de que há mais dinheiro no troco do que o necessário, e assim devolver o valor indevido. Para a alegria do funcionário do supermercado e para a alegria de quem faz o bem, né, que pode sair do supermercado com um sorriso no rosto e também com a consciência tranquila. Então, este é um pequeno exemplo que nos lembra a importância de viver com justiça, seja nas pequenas coisas, então, ou em situações com grandes consequências. No ritmo de vida moderno, onde cada pessoa está atenta apenas ao seu pequeno universo, é importante lembrar que fazer a justiça e reprimir o mal é algo muito importante. Quão sedenta está a nossa sociedade de atos de justiça e retidão, né? É uma história simples aí que nós fomos levados a refletir, a título de introdução do nosso estudo nessa noite, né? Mas a gente vê que justamente, né, aqui, enfrentar a injustiça com coragem e fé, a gente sabe que aqui o exemplo citado num primeiro momento também, se a pessoa saísse, né, do supermercado, então sem devolver o troco errado, o troco a mais, ela estaria sendo desonesta, né? Então ela estaria sendo desonesta. E que situação triste, né? E aí depois administrar a consciência, né, o coração, a mente, né, diante de Deus. E agora imaginemos ainda, inclusive, a questão do exemplo, né, para a família, para os filhos, para os netos, quando a pessoa daí age desonestamente, certo? Então nada melhor do que fazer aquilo que é certo e seguir com um sorriso no rosto, com a consciência tranquila, né? E dera nós termos na sociedade mais pessoas que justamente possam agir, né, de acordo com aquilo que Deus ensina e aponta na palavra, né, e viverem esses benefícios justamente, né, da consciência tranquila,
né, viver os benefícios do amor e da graça de Deus e poder estar aí feliz, né, com a ação de Deus, com cuidado, então, de Deus, né, em todos os dias, certo? Um exemplo, assim, de como ser justo, então, nas pequenas coisas, né, e fazer sempre seguir com coragem, né, que Deus conceda mais e mais pessoas na sociedade que possam justamente agir com justiça e retidão em todos os tempos. Então, refletindo, em situações de injustiça ou mal iminente, como a sua fé cristã pode lhe orientar a agir? Né? Você já serviu como instrumento de Deus para reprimir o mal e para promover o bem? Em que situações de injustiça ou mal iminente, né? Ou seja, em situações de injustiça ou mal iminente, como a sua fé cristã pode lhe orientar a agir? Né? Bom, a gente sabe que entre meio a tudo, a gente precisa lembrar o seguinte, né? Que Deus tudo vê. Deus vê todas as coisas, Ele tudo sabe. Nós, por vezes, podemos esconder as situações das pessoas, mas nós não escondemos de Deus. Deus tudo vê, Deus tudo sabe. Entre meio a tudo isso, né, nós também queremos agir de acordo com aquilo que Deus nos orienta e ensina, porque nós, em Jesus, somos filhos de Deus, nós vivemos o perdão, a salvação, a vida eterna, o amor, o cuidado, a bênção do nosso Deus, né? E a Bíblia nos ensina, né, o que é certo, errado, o que é direito e justo, o que devemos fazer ou deixar de fazer. Então, a Bíblia nos coloca, né, o que é certo, errado, o que é direito e justo, o que devemos fazer ou deixar de fazer, qual é o melhor caminho para viver, para ser feliz e como nós podemos, de fato, agradarmos, então, ao nosso Deus. Né? Então, isso é maravilhoso. Então, ser orientado pela palavra de Deus e também diante de todas as situações. Lembrando que jamais, né, o mal, né, é justificado, ou seja, né, de alguma forma, mesmo que, por exemplo, a gente queira agir, né, o mal com o mal, a gente sabe que isso não é o caminho de Deus, mas Deus nos ensina sempre a vencer o mal com o bem e o desamor com o amor. Esse é o grande desafio, então, para nós, né? Vencer o mal com o bem, o desamor com o amor. E poder seguir, né, as orientações de Deus em gratidão, então, a esse Deus que tanto nos ama, que tudo fez e faz por nós, ou seja, que se importa com nós, que está sempre junto de nós. E poder servir, sim, né, aos seus propósitos em todos os dias e momentos é maravilhoso. Certo? Servir como instrumento dele, né, e ora poder levar o seu abraço em Jesus para as pessoas, né, e fazer a diferença, agir de uma forma correta, né, de acordo com a vontade de Deus, é sempre maravilhoso. Tá? Então, que Deus abençoe a nós, que nós possamos sempre agir, ou cada vez mais agirmos de acordo com a palavra, e quando não fizermos assim, que possamos pedir o perdão, buscar corrigir, buscar melhorar e crescer naquilo que Deus espera de nós. Sempre vencendo o mal com o bem e desamor com o amor. E a luz da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, ela nos aponta o melhor caminho também para enfrentar a injustiça, né, sempre o que está errado, sempre com coragem, né, e com fé. Convido você a pegar então a sua Bíblia e abrir neste momento, né, o livro de Esther, que é a base do estudo de hoje, desta noite. Esther, capítulo 4, versículo 1, e depois o versículo 7 é o versículo de número 16. Então, Esther, capítulo 4, o versículo de número 1, e depois do versículo 7 ao 16. Texto que, nesse momento, então, leio, né, diante de vós. Quando Mordecai soube de tudo isso, rasgou a roupa em sinal de tristeza, vestiu uma roupa feita de pano grosseiro, pôs cinza na cabeça e saiu pela cidade chorando e gritando. Aí depois, versículo 7 em diante, e Mordecai contou tudo o que tinha acontecido com ele.
Disse também a quantia exata que Amã tinha prometido depositar nos cofres do rei como pagamento pela destruição de todos os judeus. Então Mordecai entregou a Ataque uma cópia do decreto que havia sido lido por toda a cidade de Susã, ordenando que os judeus fossem mortos. E Mordecai pediu a Ataque que levasse a cópia a Ester, explicasse tudo direito e pedisse a ela que fosse falar com o rei e insistisse que ele tivesse piedade do povo dela. Ataque fez o que Mordecai tinha pedido, e Ester mandou Ataque entregar a seguinte resposta a Mordecai: é do conhecimento de todos, desde os servidores do palácio até os moradores de todas as províncias, que ninguém, seja homem ou mulher, pode entrar no pátio de dentro do palácio para falar com o rei, a não ser que tenha recebido ordem para isso. A lei é esta: quem entrar sem licença do rei será morto, a não ser que o rei estenda, aliás, o seu cetro de ouro para essa pessoa. E já faz 1 mês que o rei não me manda chamar. Então, quando recebeu a mensagem de Ester, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém você morrerá e a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feito rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Então Ester enviou a Mordecai a seguinte resposta: vai e reúna todos os judeus que estiverem em Susã, e todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei, e se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Aí Mordecai foi e fez tudo o que Ester havia mandado. Com certeza, né, uma bela história, né? Se alguém quiser ler todo o livro de Ester, é um livro maravilhoso, né? Contando a história justamente de Ester. Com certeza uma mulher que enfrentou a injustiça com coragem e com fé. A desonestidade e a maldade com coragem, né? E com fé. Então Ester que enfrentou a injustiça. Então a história de Ester destaca a sua coragem, a determinação e a fé em Deus dela. Então ela enfrentou um grande desafio, então ao interceder pelo seu povo e arriscou a sua vida ao se aproximar do rei sem ser chamada. Então a história de Ester é lembrada como um exemplo de como Deus pode usar pessoas comuns para realizar grandes propósitos, e como a coragem e a fidelidade podem resultar em salvação e libertação. Nós compreendendo um pouco melhor o próprio texto também, né, o contexto, né, os versículos abordados nesse estudo têm como pano de fundo o atrito entre Mordecai e Amã. Todos os funcionários, então, do rei deveriam curvar-se diante de Amã. No entanto, Mordecai recusou-se a fazê-lo, né, provocando assim a ira de Amã. E sua fúria foi tão intensa que ele quis assassinar Mordecai e todos os demais judeus presentes no reino de Assuero, incluindo então Ester, a rainha. Né? Então, diante desse cenário de perigo iminente que o povo de Deus então estava passando, Ester é chamada a interceder então junto ao rei. Rasgou as suas roupas e cobriu de pano de saco de cinza. Então, o ato de Mordecai representava um sinal de grande tristeza e demonstrava também, né, o terror pelo qual ele e o povo de Deus então estavam passando. Ou seja, os dias não estavam fáceis, ou seja, estavam ameaçadores, estavam difíceis, estavam pesados. E ali no versículo 11 também alguns comentários dão a outra sentença que não a de morte. Então ninguém deveria ir por conta própria até a presença do rei Xerxes. Apenas convidados poderiam estar diante da realeza. Aproximar-se dele sem convite seria assumir a pena de morte. Era como estar consciente, né? Bom, então você sabe que a pena por isso é a morte. A não ser então que o rei
lhe desse então absolvição. Portanto, Esther arriscou sua vida ao se colocar então diante do monarca para expor sua causa e a do próprio povo de Deus. Mas, como o próprio livro bíblico nos relata, ela contou com o perdão e a bondade então do rei. Então, a gente vê aí qual era, né, o plano justamente então de Amã. Né? Uma história com certeza, né, triste, e a gente viu isso em muitos momentos, né? Então, antes de Cristo, depois de Cristo também, podemos ver que o ser humano sempre gostou de ser engrandecido, né, enaltecido. Né? E a gente vê que Amã era um sujeito muito astuto, né, orgulhoso, ele tinha os seus planos, e a qualquer consequência para conseguir cumprir o seu desejo, os seus propósitos, a sua glória, né, a sua grandeza, né, o conquistar poder, o destruir aqueles que se colocassem então no seu caminho. Então esse era o plano, né, de qualquer forma e de qualquer jeito agir para conseguir então atingir então os seus propósitos. Então, o que aconteceria com a própria Esther se ela ficasse calada diante da situação? Como é que ela ficaria, né, se ela dissesse justamente, né, para Mordecai, olha, né, eu não vou, desculpa, eu não posso, eu não vou ficar ali no meu quadrado, ficar ali, ou seja, no meu cantinho, eu não vou fazer isso. Mordecai, sabiamente, então, como um servo de Deus, um homem de Deus, lembrou a ela que talvez justamente esse fora o grande propósito de Deus com relação a ela, ao se tornar inclusive rainha. E lembra que a situação não era só diante agora do rei, ela correndo o risco de morrer nesse momento por descumprir então a lei. Mas também que ela estaria com problemas, né? Se a gente pensar, quando nós somos desonestos ou não somos aqueles instrumentos que Deus espera, né? Lembramos que Deus sempre vê todas as coisas e sabe. É claro que Deus não gostaria que a gente fizesse as coisas corretas com medo de Deus, muito pelo contrário, mas que a gente, motivado justamente na fé, no amor, né? Pelos princípios bíblicos cristãos, né, que a gente justamente fizesse aquilo que Deus, né, espera, né, então de nós. Ou seja, motivados justamente pela nossa fé, por amor a Deus e por amor ao nosso próximo. Mas a situação aqui que Mordecai lembra para ela, diz assim, olha, se Deus quer salvar o povo judeu das mãos, então, do inimigo, né, Deus vai salvá-lo, né, de um jeito ou de outro. Ou seja, Deus vai dar um jeito. Ele move o que é preciso quando Deus quer salvar o seu povo, socorrer ele. Mas se você não for um instrumento, Deus vai dar um jeito. Mas quem sabe, talvez esse é o plano de Deus com relação a você, né? E que consequências talvez você não servir aos propósitos de Deus poderão ter sobre você e a sua vida? Por exemplo, quando nós não servimos aos propósitos de Deus, quando Deus ora espera, Deus igual a hora vai cumprir os seus planos, né? Conosco ou, né, sem a nós. Porque Deus, no seu amor e graça, vai fazer aquilo que Ele quer sempre, em todas as situações, em última análise. Mas, quando nós servimos como instrumentos, né, com certeza vamos ser abençoados por isso, né, vamos ser felizes por isso, nós vamos sentir os benefícios e as bênçãos disso. A mesma coisa quando, ora, nós formos e pormos empecilho para a ação de Deus. Deus vai cumprir igual os seus propósitos. Agora, quando nós nos pomos na condição de empecilhos para os propósitos de Deus, com certeza vamos acabar sofrendo as consequências. Talvez nós, os nossos queridos, teremos também consequências em função disso. Que Deus seja sempre misericordioso com relação a todos nós, que nós possamos sempre perceber os planos maravilhosos de Deus e servir então aos seus propósitos na igreja, servir aos seus propósitos na família, servir aos propósitos de Deus na sociedade, no mundo, então que a gente vive. Algumas considerações do autor do estudo, ele diz assim, vimos a aflição de Mordecai e de Esther,
nesse texto que a gente leu, né? E as aflições fazem parte da trajetória do povo de Deus. Quantas aflições você, querido irmão, querida irmã, já enfrentou na sua vida? Quantas aflições você já teve? Talvez quantas você esteja passando, enfrentando aflições. Mas o fato, né, de pertencermos ao reino do Senhor não nos blinda das fragilidades da vida, com suas dores e sofrimentos. O fato de sermos cristãos não garante que nós não tenhamos tribulações. Sabemos que muitos apregoam isso, que a partir de Cristo todos os problemas estão resolvidos. Ou seja, Deus é um Deus de promessas, são só bênçãos, só dádivas, só superações. E a gente sabe que na prática da vida não é assim. Né? Muitas inverdades, ora, são apregoadas em nome de Jesus, usando a própria Bíblia na mão, erradamente. Os falsos profetas usam muitas vezes a palavra de Deus, ou seja, usam a palavra com propósitos próprios, pessoais, interesses pessoais. Mas a gente sabe que o cristão, ora, vive tribulações também. Está cheio de exemplos na Bíblia. A gente poderia falar dos profetas, bom, ali o exemplo de Esther, né? Também o servo Mordecai, histórias de hoje. Poderíamos falar de outros grandes homens de Deus do Antigo Testamento, também do Novo Testamento, os apóstolos, os evangelistas, enfim, o povo de Deus, a igreja cristã. E essa história também está registrada na história da humanidade, ou seja, na história dos povos. Essa perseguição e sofrimento, a hora que os cristãos, por vezes, então, acabam enfrentando ou sofrem. Certo? Então, porém, como a história de Esther, nós somos lembrados de que há uma mão que nos cuida mesmo nas aflições. Isso é verdade. Tribulações, sim, mas Deus está conosco. E nunca as tribulações vão ser maiores do que as forças que Ele nos concede. Isso também é uma certeza. Então, esse cuidado se dá também através das pessoas. Ou seja, Deus usa instrumentos, né? Com relação ao cuidado, como aconteceu com Esther, com Mordecai. Agora pensa na sua vida também, né? Quais pessoas Deus usou para cuidar de você nos dias difíceis? Ou quais pessoas Deus tem posto na tua vida nos dias difíceis para cuidar de você? Né? Para ajudar você, para abraçar você, para lembrar aquilo que é o mais importante, para apontar o caminho, as verdades de Deus, né? Para te ajudar a perceber as bênçãos de Deus. Que pessoas Deus tem usado? Né? Quais as pessoas Ele tem usado? Ele tem usado pessoas. E quero dizer para vocês, quando ora Ele não usa cristãos, às vezes Ele pode usar pedras. Ou quando cristãos não estiverem por perto, Ele pode usar pedras para clamarem e ser instrumentos da sua mensagem. Talvez aquelas pessoas falem, as pedras falam e clamam coisas que elas não creem. Mas elas acabam sendo instrumentos de Deus diante do cristão, que sofre por vezes as tribulações, ora as injustiças, as maldades, então, deste mundo. Porque Deus, talvez você já usou essa frase, Deus escreve certo por linhas tortas. É verdade. Mas lembre também você o seguinte, Ele quer usar você também para cuidar das pessoas e ser instrumento dele diante dos momentos difíceis da vida. E é um privilégio poder ser um instrumento para cuidar, para ajudar, para socorrer, para abraçar e apontar o caminho. Não é verdade? É maravilhoso, né, a gente ser um instrumento de Deus e poder dizer, olha, para alguém, né, você não está sozinho, estamos juntos. Né, você conta comigo naquilo que eu puder. Realmente, não só palavras, mas realmente, né, estando juntos mesmo e podendo contar mesmo, né, com a gente. Então, com Esther, nós aprendemos a não silenciar diante de injustiças e males. Os cristãos não deveriam silenciar e ficar isentos diante de situações diárias nas quais é possível agir diferente. O mesmo se aplica diante de questões e temas pontuais que são discutidos também na sociedade. Então, com amor e respeito, o cristão pode encorajar-se e ensinar princípios que sejam de acordo com as Escrituras. Ele pode se manifestar, sim.
Além, é claro, de orar uns pelos outros, especialmente intercedendo por aqueles que estão sofrendo. A coisa mais importante, talvez alguém diga, não, mas só orar, né? Como se a oração fosse pouco. Eu vou dizer para você o seguinte, tem coisas que nós não podemos fazer, tem coisas que só Deus pode fazer. Então, só orar é como que dizer que a oração não é muita coisa. A oração é muito importante. Então, nós especialmente podemos e primeiramente orar. E depois podemos, com as nossas frágeis mãos, servir como instrumentos motivados no amor e na graça, então, do nosso Deus. E o texto bíblico indica que a nossa vida, então, é um instrumento, então, de Deus. Somos colocados no lugar onde estamos para agir em amor. Esther foi colocada junto ao rei justamente para que pudesse agir diante de um perigo iminente para o seu povo. Você também pode avaliar quais são os propósitos de Deus em colocá-lo onde você está hoje. Por que eu estou aqui hoje? Por que você está ali hoje? Deus tem propósitos, Deus tem planos. Ele não age sem motivos, ele tem planos com todas as pessoas. Como você pode servir a Deus, então, na escola, no emprego, com os amigos, vizinhos, congregação e família? Suas mãos são as mãos de Jesus para evitar o mal e promover o bem. Que frase fantástica! Então, as tuas mãos são mãos de Jesus. São as mãos de Jesus para evitar o mal e promover, então, o bem. E também não esqueçamos, o fato de estarmos onde estamos tem a ver também com o plano, com a vontade do nosso Deus. E isso é muito importante. E isso é maravilhoso. Agora, pensar você sendo um instrumento de Jesus, ou seja, as suas mãos são as mãos de Jesus para evitar o mal e promover o bem. Dentro de um contexto de um mundo cada vez mais egoísta, ganancioso, ou seja, onde cada um se preocupa, cada vez mais o ser humano se preocupa consigo e não se importa com as outras pessoas. É a realidade do mundo marcado pelo pecado. O ser humano cada vez mais egoísta, mais ganancioso. E a gente pensar assim, egoísta, ganancioso, por quê? Para quê? Alguns dias atrás estudamos Jó. Jó era o homem mais rico do Oriente. Aí da noite para o dia Deus permitiu que o diabo tirasse tudo dele. Aí ele disse, nasci nu, sem nada vou morrer. Qual vai ser a tua situação quando você partir? Aí faleceram os 10 filhos num dia só. Aí ele disse, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Diante do momento que ele foi instigado a amaldiçoar a Deus e trazer prejuízo, ou seja, para a sua vida, ou amaldiçoar a Deus e tirar a própria vida, Jó disse para sua esposa que era um instrumento do diabo com essas palavras, disse para ela o seguinte, nós aceitamos as coisas boas de Deus, por que não vamos aceitar, ora, quando ele permite também as desgraças? O que você está dizendo é uma grande bobagem. Ou seja, o fato de vivermos ansiedades, preocupações, problemas, dores, dias difíceis, não quer dizer que Deus não esteja conosco e que Deus tenha nos abandonado. Muito pelo contrário, se Ele permite, Ele tem propósitos com relação a essas situações e não tenha dúvida, querido irmão, querida irmã, Ele vai transformar os males em bênçãos sempre na nossa vida. Jamais temos motivo, portanto, para desanimar, desesperar, perder a fé ou a esperança. Jamais temos motivo para desânimo, para desespero, para perdermos a fé ou a esperança. Nesse momento também eu quero destacar mais um parágrafo que segue aqui, diz, com um olhar mais amplo o texto nos aponta para a cruz. Então Esther foi a intercessora que junto ao rei conseguiu libertar o povo de um massacre. Na cruz houve a verdadeira libertação do povo de Deus. Então Jesus, o Filho de Deus, nos libertou do castigo e da ira do Rei dos Reis. Graças a Jesus.
a vida em abundância para todo aquele que nele crer. Então, Cristo nos liberta dos terrores do inferno. Então, Esther, ela tipificou a obra de Cristo na sua ação. Então, ela foi um instrumento da libertação de Deus para o seu povo, um instrumento de salvação. Então, assim ela tipificou e apontou para a cruz, onde Jesus definitivamente também nos salvou do massacre, da destruição eterna no inferno. Então, graças a Jesus, agora nós vivemos a certeza do céu. Estamos livres dos terrores do inferno, apesar de todas, apesar do pecado estar sempre presente, apesar das nossas fragilidades, porque Jesus por nós cumpriu os mandamentos, porque por nós ele pagou todos os nossos pecados. Então Jesus nos libertou da condenação eterna, da desgraça eterna, e nos pôs na condição de filhos de Deus, de povo de Deus, e na certeza de que venha o que vier na vida, nós nunca estamos sozinhos. Deus sempre está conosco. Querido irmão, querida irmã, você nunca está sozinho. Deus sempre está com você. Jesus é a garantia. Né? E o fato de eu estar aqui, você ali, tem a ver com os planos de Deus. Deus tem planos e usa como instrumentos. Então as minhas mãos são as mãos também de Jesus. E podem ser as mãos de Jesus em muitas situações, diante das maldades, sofrimentos e dores. As tuas mãos são as mãos de Jesus, são o abraço de Deus em Jesus, na tua família, na igreja, na sociedade, no mundo onde nós vivemos. Gosto muito dessa história, né? E sempre que tem um estudo, né, sobre esse livro, Esther, eu lembro aqui, cito diante de vocês, que a minha filha, a Louise, o segundo nome dela é Esther, é Louise Esther Hartmann. Justamente, né, lembro que quando escolhemos esse nome, eu e a esposa, Nadir, que também está aí no estudo, pensei carinhosamente justamente nessa história, na história da Esther, ela sendo um instrumento de Deus também para apontar para Deus, um instrumento de salvação mesmo num mundo hostil, mau, por vezes injusto, mas sendo um instrumento também de Deus, nas mãos de Deus. Que bacana, então lembrando justamente dessa história também que a gente pôs o nome na filha, né, de Esther, então o segundo nome. Eu quero nesse momento colocar para vocês aqui Salmo 34, versículo 19. Diz assim o versículo 19: Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Como cristão, lembremos que bom para Deus é aqueles que estão com Jesus. Quem não está com Jesus pode ser bom aos olhos da sociedade, mas não aos olhos de Deus. Porque apenas em Jesus nós estamos livres do pecado e da sujeira do pecado. E somos bons aos olhos de Deus. Então Deus livra você, querido irmão, querida irmã, né, nas aflições. Ele te livra, Ele te guarda, Ele te assiste em todas as tuas aflições. Nós temos pessoas enfermas participando aqui do estudo. Ou você viu pedidos de intercessão por pessoas enfermas que estão lutando, ora contra o câncer ou outras situações, doenças. Né? Então esse estudo também ora é acompanhado, né, no hospital por pessoas. Nós temos aí um exemplo de participação aqui também de alguém que está lá no hospital acompanhando o enfermo, está participando desse momento do estudo. E outros que estão junto de outras pessoas em sofrimento também, né? Agora, olha que palavra bonita Deus tem para todos. Você, como cristão, também passa por muitas aflições. Ou seja, os bons passam por muitas aflições. Talvez até mais do que os não cristãos. Porque foi por isso que Jó passou por tantas aflições. Por ser cristão, por ser temente a Deus, por buscar seguir a vontade de Deus. E isso também tem a ver com a tua vida.
Muitas das aflições que você passa, enfrenta, são por você ser cristão. Por quê? Por que será que Deus permite isso? Bom, a gente sabe que propósitos Deus tem. Primeiro, sempre é provar e fortalecer a fé. Ele não é para o nosso mal, jamais. Ele permite, ora, para nos provar e fortalecer ainda mais. Segundo, ora, para testemunho da nossa fé, porque nós testemunhamos a nossa fé para as outras pessoas. Nós buscamos socorro, ajuda, nós clamamos, nós oramos, nós pedimos, colocamos a nossa vida, as angústias diante de Deus. Então é testemunho da fé. Ora, somos instrumentos, ou somos as mãos de Jesus diante do sofrimento de pessoas. E terceiro, pode ser disciplina. Deus pode permitir situações para nos trazer de volta quando ora nos afastamos. Então, sabemos que Deus permite, ora, situações. E o diabo tenta derrubar o cristão, afastar do caminho de Deus, da salvação, da palavra. Ele tenta nos destruir. Ele quer destruir você e a tua família. A minha, você. Ele quer destruir a igreja de Deus. Mas que bom que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Né? Ou seja, em Jesus nós somos mais que vencedores, porque Jesus é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja. Então a vitória da igreja, né, é certa sempre, e nós somos a igreja, somos o povo de Deus, nós somos a santa igreja que está a comunhão dos santos, ou seja, a totalidade dos que verdadeiramente creem em Jesus. O texto, também outro texto indicado para a leitura aqui complementar, é Mateus capítulo 5, versículo de número 16, que eu também leio então neste momento. Mateus 5, versículo 16. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Que você, cristão, que você, filho de Deus, você, povo de Deus, possa produzir tantos frutos na fé, ou seja, que você possa brilhar Jesus, muito, brilhar Deus onde você estiver, e que os outros possam louvar a Deus por aquilo que você, como servo de Deus, motivado no amor e na graça de Deus, brilha diante das pessoas, como instrumento e servo de Deus, como filho de Deus. Que bênção, gente! Brilhar para os outros, para que os outros vejam as boas obras, para que vejam os frutos da fé. E podem ter certeza que talvez até você já ouviu pessoas dizerem assim, olha, né, você tem algo diferente, você tem algo especial. Talvez pessoas dizem assim, puxa, você parece que tem muita luz, você tem muita força. É claro que as pessoas vão usar expressões de acordo com as suas construções, né, talvez religiosas, nas suas orientações, mas não é isso que eu quero discutir nesse momento e pôr em pauta. Mas mostrar que o mundo ora olha e vê a diferença de um cristão. Podem ter certeza disso. Ele pode não fazer nada, mas simplesmente estar aí, andando ou na rua, Deus, ou seja, ele vai ser percebido. E que nós possamos ser percebidos, especialmente brilharmos Jesus, mediante as boas obras, mediante a vida e todas as obras, todas as coisas boas que você faz. Por todas as coisas boas que você faz, que o mundo possa louvar, né, o Pai de vocês que está no céu. Ou seja, que eles possam perceber. E ao perceberem, quer reconheçam ou não, vão estar louvando. É claro que outros cristãos, quando perceberem, né, as coisas boas que você faz, vão louvar a Deus. Puxa, olha que bênção, né? Essas coisas boas que essa pessoa faz, né? Essas obras que ela produz. Agora imaginem, né, a alegria, por exemplo, do caixa, aquele que de repente deu um troco exagerado, né, para o cliente, ele diz, olha, não, está injusto, você se enganou. Esse é o troco justo, isso aqui é teu. Porque no final, quando ele fechar o caixa, vai faltar para ele. E quem vai pagar é ele que está trabalhando, ou seja, ele vai perder do seu salário. Que triste isso, né? E pior que já ouvi de alguém que contou isso como sendo uma bênção.
ou seja, recebeu um dinheiro, né, de um troco a mais, e contou isso como bênção de Deus. Na verdade, isso é roubo diante de Deus. Não é bênção reter aquilo que é do próximo, né? Se apoderar do que é do próximo. Então, a título de conclusão, seguimos com a conclusão, crises fazem parte da vida. Não esqueça isso. Eu estou vivendo uma crise. As crises fazem parte da vida de todos. A fé cristã não nos priva de sofrimentos e aflições. Não esqueça isso. Então não se desespere diante de sofrimentos, aflições. Por vezes as pessoas acham que isso é sinal de que eu não sou cristão. A verdade não é essa. Grandes homens de fé. Claro que vivemos altos e baixos com relação à fé. Ora estamos mais frágeis, ora mais fortes na fé, espiritualmente falando. Isso faz parte. Isso acontece comigo e com você. Por isso precisamos fortalecer sempre a fé na palavra, nos sacramentos, então, continuamente. Certo? Agora, não esqueça, crises, sofrimentos, aflições fazem parte da vida de todos, também dos cristãos. Talvez ora mais ainda por serem cristãos. Porém, a fé nos traz a certeza de um Senhor que ainda hoje continua a guiar a vida do seu povo. Se hoje o coração está atribulado por perigos e sofrimentos, lembre-se da ação graciosa de Deus através de Esther. Através da sua palavra e através de pessoas, Deus cuida dos seus filhos e filhas, do seu povo. Então, com o exemplo de Esther, também somos desafiados a ser luz para o mundo. Então, a sociedade vive em um ritmo de indiferença e falta de amor, onde injustiças e males afloram diante dos nossos olhos. Então, ao invés de assumirmos uma postura de neutralidade e silêncio, que tal fazermos como Esther, usando os bens, os dons, a posição social que Deus nos deu para agirmos em amor? Comece a ver a vida sob esse prisma. Então, como posso ser uma bênção onde estou vivendo? Então, acima de tudo, lembre-se que a história de Esther era uma pequena sombra, né, daquele que ainda haveria de vir, Jesus. O verdadeiro libertador que nos libertou da morte e do castigo eterno. Fora dele não há salvação. Então, Esther foi uma pequena sombra de Cristo lá junto do seu povo, lá no seu tempo. Então você também, querido irmão, querida irmã, pode ser uma pequena sombra de Cristo no seu tempo, no tempo que você aqui hoje está vivendo. Uma sombra de Cristo, uma sombra de Jesus na tua família. Uma sombra de Jesus ali no teu contexto, na tua congregação, na tua igreja, aí na tua família da fé. Uma sombra de Cristo na sociedade, no mundo que você está vivendo. Uma sombra, então, de Jesus. Que Deus abençoe a todos e que pelo Espírito Santo possamos crescer na fé e nos frutos da fé. Pelo Espírito Santo nós recebemos de Deus força, ânimo, coragem, tudo aquilo que nós precisamos, então em todos os dias para servirmos aos propósitos que Deus tem com cada um de nós. Então nesse momento, também quero, nesse momento final, ainda saudar a todos que participaram aqui do estudo, que estiveram aí conosco. Maravilhoso aí, termos estado com todos vocês, Eu vi a Rose também aí, Rose dos Santos participando ativamente também do estudo, se manifestando. Olha que bênção, Rose. Isso aí, Deus continue guardando e abençoando a você também os teus queridos. Delmar Beck, forte abraço, Delmar, grande Delmar, olha esse povo querido aí também, que tem as suas histórias, uns ainda em Santa Catarina, compadre, Erenilson Lamp lá, então, lá do paraíso, ele fala conosco aí, participa lá do paraíso da terra, o do céu ainda não, Erenilson, só depois em Jesus. Também, a saudação aí, vamos ver aqui se alguém escapou ainda, que eu não saudei. Mas sintam-se todos saudados, gente. Uma alegria muito grande aí, a presença de vocês aí. O Adelar Dreyer também, olha só lá
nos conhecemos lá na paróquia de Maurício Cardoso, né? Um forte abraço, né? Adelar Dreyer também, sua família ali de Tupandi, aqui pertinho de Lajeado, certo? Deus continue guardando e abençoando vocês aí, né? Muito bem. Ok, né? Então, tá certo. Aqui o computador não está respondendo aí, né? O mouse aí tá, acho que com a pilha no fim aí, né? Não me permitiu olhar aí as demais saudações, então, nesse momento aí. Tá bom, gente? Então, nesse momento final, nós vamos falar com Deus em oração. Eu dirijo a oração que aí está sugerida pelo autor do estudo e oramos a bênção. E aí nós vamos finalizar, então, cantando o hino 130 do Inário Louvai ao Senhor. E assim nós nos despedimos. Lembro que amanhã à tarde, aqui em Lajeado, temos às 14h30 reunião do Departamento das Servas, 2h30 da tarde. Às 20 horas, culto em Cruzeiro do Sul. Na sexta-feira, temos 19 horas, culto no bairro Olarias. Também estudos bíblicos campestre, às 19h30. O grupo também o grupo campestre RS 130, ou conforme o líder orientar, né? O grupo Moinhos da Água e Videira. E no sábado, instrução de confirmandos, primeiro e segundo ano nos horários indicados, 18 horas com culto com transmissão pelo Face. Após o culto do sábado, teremos reunião do departamento de jovens. Atenção, jovens! Né? E no domingo, às 9 horas, culto na Cristo, e também estaremos participando do encontro de pastores e famílias em Roca Sales, então, nesse domingo. O próximo estudo bíblico será no dia 25, então daqui a 2 semanas, às 19h30, onde estaremos tendo mais um momento de estudo bíblico. Então, no dia 25, então, de setembro, será o próximo estudo. Então, queremos orar. Senhor Deus, obrigado por agir na história do teu povo. Foi assim com Esther e é assim em minha vida também. Continua a me guiar e a me proteger em todos os meus caminhos, mesmo quando enfrento aflições. Enche-me de sabedoria do Espírito Santo para que eu possa, no dia a dia, agir em amor e misericórdia, promovendo o bem e cuidando dos outros. Assim como tua serva Esther fez. Capacita-me, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Queremos finalizar e assim também nos despedimos cantando então do Inário Louvai ao Senhor, o hino Tudo que no Mundo Você Tem.
Queridos irmãos, queridas irmãs, sigam com Jesus e sigam bem, e até a próxima oportunidade. Se Deus nos permitir, estaremos juntos então no dia 25/9 com mais um estudo aqui, pelo Face, às 19h30. Forte abraço a todos e até a próxima oportunidade. Abençoada noite a cada um de vocês e também para os vossos queridos.